Página 6, nós terminamos o vídeo anterior falando do mapa do estado de Rondônia. Então, agora a gente vai continuar, né? Então, vou começar a leitura aqui do alto, tá bom? Página 6, viu? Na maioria dos municípios brasileiros, há um espaço urbano, ou seja, cidade, e há também o espaço rural, onde existem plantações, vilas e muitas paisagens naturais. Galerinha, hoje a gente sabe que existem alguns municípios brasileiros que a parte urbana cresceu tanto que ela tomou conta da parte rural. Então, existem sim poucos, mas existem alguns municípios que já não tem mais parte rural aqui no Brasil, tá? Só tem parte urbana. São poucos, mas existem. Eu não sei o nome de cor, depois eu vou dar uma pesquisada e falo pra vocês, tá bom? Então, olha aí, olha que legal, pessoal, essa ilustração. É um desenho, igual os desenhos que vocês fazem. E esse desenho a gente tem aí tanto a parte rural quanto a parte urbana. Olha que legal, tem uma ponte separando as duas partes, tá bom? De um lado fica a parte rural e de outro lado fica a parte urbana. Então, eu vou fazer a leitura da legenda dessa ilustração. Em um município, aos poucos vemos surgir o campo ou a cidade, pois quando as cidades ampliam, aumentam o espaço urbano, elas ocupam também parte do espaço rural, que é o que eu acabei de falar. Quando a cidade cresce, ela começa a ocupar os espaços que antes eram rurais, tá? Quanto mais uma cidade cresce, mais ela vai passar a ocupar o seu espaço rural. Bom, vamos fazer uma atividadezinha aí? Atividadezinha não tem espaço para fazer na apostila, então como que a gente combinou? Apostila de História, página 6. Então, a gente vai conhecer o nosso município. Os meninos vão fazer de Campos Gerais e o Emanuel vai fazer de Campo do Meio, tá bom? Então, número 1. Ah, mas eu acho que dá para fazer aqui sim, tem espaço aqui sim. São respostas curtas, vocês não precisam nem dar a resposta completa, tá? Agora, você vai estudar o município onde mora. Comece respondendo a estas questões. Qual o nome do município? Ai, que difícil, eu não sei onde eu moro, Cássia. Letra B. Qual a data de fundação desse município? É só vocês entrarem no site aqui de Campos Gerais, né? E o Emanuel entra lá no de Campo do Meio, que tem uma parte do site aqui da prefeitura que ela conta a história do município, tá? Até vocês já fizeram um trabalho sobre isso, é só vocês pegarem um caderno de vocês, que lá no caderno de vocês tem, tá bom? Ou eu tô confundindo com a turma do ano passado? Nossa, eu acho que eu já tô ficando louca. Mas parece que vocês já fizeram sim esse ano, né? Eu tenho quase certeza, mas se vocês não fizeram, é só vocês entrarem lá no site da prefeitura, que lá tem a parte que conta a história, tanto aqui de Campos Gerais quanto lá de Campo do Meio, tá bom, Emanuel? Você mora no espaço urbano ou rural? E número 2, escreva o nome de 2 municípios vizinhos ao município onde você mora. Tem que ser vizinho, viu? Tem que estar ao redor, vizinho tem que estar ao redor. A gente não vai escrever município que não é nosso vizinho. 2, facílimo, mamãozinho com açúcar. Aí, virando para a página 7, leia estas imagens e faça o que se pede. Então, aqui nós temos 3 imagens. Olha ali a segunda imagem de onde é? Da capital mineira, Belo Horizonte. Olha como é linda a nossa capital, pessoal. Como é uma capital bonita, capital mineira. Quem aí já foi em Belo Horizonte? Bom, então vamos fazer o seguinte. Letra A, vocês vão identificar com um X a imagem mais parecida com as características do município onde você mora. Pessoal, nós temos aqui 3 imagens. A primeira imagem é uma imagem praiana, a gente tem uma imagem do Rio de Janeiro.
A segunda imagem é de Belo Horizonte, que é uma cidade metropolitana, uma cidade grande. E a terceira imagem é uma cidade que fica lá na Bahia, tá? Chama Lençóis. Então, vocês vão marcar um X em qual dessas 3 cidades, agora eu tô falando cidade porque a gente tá na parte urbana, tá? Qual dessas 3 cidades parecem mais com a cidade que a gente mora? Tem uma que parece mais, não é assim igual, pessoal. Ela parece, ela lembra. Qual das 3 lembra mais? Marquem um X, tá bom? E na letra B, você vai marcar a alternativa que corresponde à realidade do município onde você mora, tá? Então, vocês vão ler as 3 alternativas. Tem uma que tem mais a ver com onde a gente mora. As outras 2 são mais distantes do que a gente vive aqui em Campos Gerais e o Emanuel lá em Campo do Meio, tá? Tranquilo também, muito fácil. Vocês vão tirar de letra aí, tá bom? Então, aí virando para a página 8, vamos falar um pouquinho sobre a administração do município. O que é administrar? Administrar significa cuidar. Então, quando vocês ouvirem aí a mamãe e o papai falando que estão administrando a casa, que estão administrando o dinheiro, significa que eles estão cuidando. Nós somos administradores, porque nós precisamos cuidar de algumas coisas. Então, por exemplo, a Cássia, ela cuida do dinheiro dela, então ela administra o dinheiro dela. Ela cuida, ela ajuda a cuidar da casa dela, então ela administra a casa dela. Ela cuida de 16 crianças no período da tarde, então ela administra uma sala. Então, quando a gente ouvir a palavra administrar, administração, significa quem está cuidando daquilo. Então, quem está cuidando do nosso município? Quem cuida da cidade? Quem cuida da zona rural? Quem é responsável por contratar as pessoas para trabalhar na cidade? Quem é responsável por manter a cidade limpa, por manter a cidade organizada? Quem é responsável para fazer o pagamento de vários profissionais que trabalham aqui no nosso município, nas áreas públicas, né, pessoal? Não particulares, não privadas. Quem é responsável por, de repente, pagar os profissionais lá do PAN, que é um serviço público? Quem é? Pensa um pouquinho. Quem que cuida da nossa cidade, do nosso município? Ai, fala certo, professora. Quem cuida do nosso município? Pensaram aí? Quem é? É o prefeito e os vereadores. E aí, pessoal, como que o prefeito vira prefeito? O prefeito vira prefeito porque ele concorre. Então, o que que acontece? Nós, através do voto, nós elegemos o prefeito. Então, às vezes eu nem votei nele, mas o que que acontece? A maioria das pessoas votaram. Então, é igual quando a gente faz votação lá na escola para decidir alguma coisa, às vezes o que eu votei nem ganha, eu fico super chateada, mas a gente tem que respeitar a maioria, né? Então, é assim que nós elegemos os prefeitos e os vereadores e também os outros governantes, pessoal. O governador, os deputados, senadores, o presidente. Então, os nossos governantes, os nossos administradores estão lá. Por quê? Porque nós elegemos eles. E aí, pessoal, o prefeito não é bonzinho, não. Eu vou falar isso pra vocês. Nossa, o prefeito é tão bonzinho, asfaltou a minha rua. O prefeito é tão gente boa, gente. Ele colocou um poste ali, uma iluminação em frente à minha casa. Nosso prefeito é tão gente boa, fez uma festa tão bacana esse ano. Pessoal, não é que o prefeito é gente boa, não. Tudo que o prefeito faz, ele faz com dinheiro nosso, com dinheiro público, através dos impostos. Então, como assim, Cássia? Tudo que a gente compra, tudo que a gente faz, uma parte do dinheiro que a gente paga
que chama-se imposto. E esse imposto é um dinheiro que vai para os governos para eles manterem a cidade organizada, a cidade limpa, para pagar os funcionários. E aí, pessoal, as pessoas às vezes falam assim, nossa, o prefeito é tão bom, ele fez isso. Não, pessoal, o prefeito não é bom, é obrigação do prefeito. A gente paga por tudo. Não achem que ele fez porque ele gosta da gente, que ele gosta de vocês. Não achem que ele fez porque ele é uma pessoa boa. Ele fez porque é obrigação. Ele foi eleito para isso, tá? E aí, pessoal, não sai do bolso dele. Tem muita criança que acha que é o prefeito que paga as coisas. Não é o prefeito que paga, não. Então, a gente vive pagando impostos. Além dos impostos que a gente paga pelos produtos que a gente compra, existem alguns outros impostos. Esse mês vai estar chegando aí na casa de todo mundo um imposto que chama IPTU, que é um imposto que as pessoas que têm imóvel pagam pelo imóvel dele. Quem tem carro, paga um imposto que chama IPVA. Quem tem área rural, paga um imposto, que agora eu não estou me lembrando o nome, é um nome mais curto, mas paga um imposto pela área rural. Então, pessoal, o imposto é um valor em dinheiro que nós pagamos, que todo brasileiro paga, e esse dinheiro, ele deve ser convertido para melhorar o nosso país, para melhorar o nosso município. Então, tudo que tem na nossa cidade não é por bondade. Ele foi pago com o nosso dinheiro através dos impostos, tá? E aí, pessoal, a responsabilidade cabe ao prefeito fazer as melhorias de uma cidade. Então, cabe ao prefeito contratar médicos, cabe ao prefeito pagar os professores da rede pública, contratar e pagar, cabe ao prefeito mandar, não só, aqui, pessoal, só uma coisa, eu tô falando, por exemplo, quando eu falo de escola pública, existe escola, olha, municipal e estadual. Então, município, a escola municipal, quem cuida é o município, é o prefeito. E a escola estadual, quem cuida, quem administra, é o governador. Então, aqui em Campos Gerais, por exemplo, a gente tem aqui o João Barbalho. Chama-se Escola Municipal João Barbalho, fica aqui na Vila Nova. Ela é uma escola municipal, então quem paga os salários dos professores, quem paga o lanche, a merenda das crianças, quem é responsável por pagar, somos nós, aqui do município, através dos impostos. Não é o prefeito que tira do bolso dele. Entendido? Fui clara sobre isso? Se eu não fui, vocês me falam, porque esse é um assunto muito importante, tá bom? Então, vamos fazer a leitura aí, pessoal, da página 8. A administração do município. Os responsáveis pela administração do município são os prefeitos e vereadores. Essas pessoas são eleitas pelo voto da população para trabalhar em um mandato que dura 4 anos. Então, por exemplo, esse ano, 2020, é ano de eleição. A gente não sabe ainda se vai ter por conta da pandemia, mas a cada 4 anos a gente tem uma eleição para escolher um prefeito, tá? Uma das responsabilidades do prefeito é administrar a verba pública. Verba pública é o dinheiro, pessoal, é o dinheiro que ele recebe de impostos. Isto é, manter sob controle o dinheiro arrecadado, ó, esse dinheiro arrecadado é o dinheiro dos impostos, para que ele seja bem usado em benefício da população do município. É o que não acontece, né, pessoal? A gente sabe que tem muito governante aí que ele não pensa no bem do município, né? É um grande problema que a gente tem aqui na política brasileira. De acordo com essa responsabilidade, o prefeito tem várias atribuições. Olha, o prefeito tem vários compromissos com a população. Então, quais são? Ó, vou dar alguns exemplos aqui na apostila. Ó. Fornecer saneamento básico e transporte público. Construir e manter em bom funcionamento creches, escolas, praças e parques municipais são alguns exemplos. Então, essas são algumas das funções do prefeito, tá? Então, olha aqui, olha a ilustração aí, olha o que o prefeito tem que cuidar. O prefeito tem que ser responsável, cuidar
tá ligado, ó, na nossa iluminação, no transporte. Esse transporte aqui nosso, ele é feito principalmente para carregar criança, né? Criança da zona rural que vem estudar na cidade, ou criança da zona rural que estuda na própria zona rural. Existem escolas na zona rural, tá? Aqui em Campos Gerais nós temos várias escolas municipais e rurais. Manutenção da praça, quer dizer, tem que cuidar das praças para que elas estejam sempre limpas, organizadas, bem cuidadas. E também é responsabilidade do prefeito construção e manutenção das escolas. Não é só construir escola não, pessoal. Ele tem que tomar cuidado, ele tem que manter a escola limpa. Ele tem que deixar a escola propícia para a função da escola, que é receber as crianças, tá? E aí, ó, embaixo algumas funções. A gente falou só do prefeito, mas olha, os vereadores também têm suas funções. Vamos ver algumas? Bom, vereador, algumas funções dele. Apresentar leis para o bem da população. Então, de repente, o vereador, as pessoas, né, a população pode notar que tá faltando alguma coisa na cidade. Aí, os vereadores, eles podem apresentar leis. Então, eles podem tentar criar leis para melhorar a nossa cidade, o nosso município, tá? Mediar interesses da população perante o poder executivo. Então, por exemplo, a população está reclamando de alguma coisa com o prefeito. Então, o vereador, ele pode ser aquela pessoa que vai mediar, que vai tentar resolver o problema junto lá com o prefeito, tá bom? Fiscalizar obras e serviços públicos. Então, de repente, o prefeito lá asfaltou um trecho lá de uma rua. Então, ele pode ir lá e fiscalizar se o serviço ficou bem feito, tá joia? E discutir e votar o orçamento anual do município, ou seja, quanto que vai gastar com educação, quanto que vai gastar, quando eu falo que vai gastar, é quanto dinheiro vai ser usado para educação, quanto dinheiro vai ser usado para saúde, quanto dinheiro vai ser usado para os serviços públicos, para os serviços em geral da cidade. Então, pessoal, essas são algumas. Existem outras, tá? Vou pausar o meu vídeo aqui, que ele tá muito grande. Já volto pra gente continuar lá na página 9, tá bom?